meu povo, a gente vai continuar falando sobre o modernismo, tá? Mas em algumas aulas, só pra gente recordar mais ou menos, a gente tá falando da semana de 22, e aí ela marcou uma concepção de fazer e compreender a obra de arte no Brasil. Os seus eventos significaram a primeira ruptura brasileira com o academicismo predominante até então. Lembra do que eu falei de academicismo? Academicismo é você pintar realístico de acordo com as formas da academia, que é a Escola de Belas Artes, que são os lugares que ensinam a pintar, a esculpir, né? Os artistas buscavam criar formas que pudessem ser consideradas brasileiras, o que era extremamente difícil, porque por mais que a gente tentasse fazer tudo muito brasileiro, o movimento modernista veio da Europa, mas a gente conseguia pegar essa informação e transformar da nossa forma. A Semana de Arte 22 ela aconteceu no dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 22. Na verdade, os modernistas saíram colocando os panfletos de que ia haver essa exposição, né? A galera que era ligada a artes e foi no Teatro Municipal de São Paulo. Gente, não foi no Rio de Janeiro. Muita gente acha que foi no Rio, mas foi no Municipal de São Paulo, que é idêntico do Rio de Janeiro. Numa foto a gente não consegue nem diferenciar, né? E aí eles apresentaram exposições de artistas plásticos, textos, poemas, concertos, tinha escultura, tinha pintura. No saguão ficaram as exposições dos artistas plásticos e do escultor Vitor Brecheret, que era o único escultor que tinha, né? Pintores, né? Como a Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente Torrego Monteiro, Cícero Dias, Portinari. Na verdade, Portinari chegou um pouco depois. Essa é a foto mais bem registrada da época, né? Em 1920 a gente não tinha muitas máquinas. E aí eu queria que vocês percebessem nessa foto se existe algum erro, assim. Tá faltando alguém? Quem deveria estar nessa foto que não está? A gente não conhece todo mundo, mas eu falei um monte de nome de homem, né? Falta alguém nessa fotografia. Um dos caras que participou foi o de Cavalcante. Cavalcante, ele foca normalmente em mulheres negras, em samba, na cultura da nossa época, né? Foi na época do modernismo que foi gravado o primeiro samba, que se chamava Pelo Telefone. Então, o foco dele normalmente eram os negros. E não só a vida dessa festividade de samba, ele retratava o negro trabalhando nas lavouras de café também. Né? E a gente consegue perceber que ele desenha quase todos eles com as mãos e com as pernas grossas, como de quem trabalha muito, um trabalho braçal. O Vitor Brecheret era o único escultor da época. Ele fez algumas esculturas super importantes, eu não tenho todas aqui. Essa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês é dos pracinhos, que fica, acho que, em Brasília. Vicente Torrego Monteiro, ele pinta muitos negros indígenas. E a pintura dele é quase que escultórica, porque tem muito volume. Você tem a sensação de que se você passar a mão no quadro, você vai conseguir sentir o volume do quadro, a textura do quadro, né? Porque ele passa isso. O Heitor Villa-Lobos, eu botei aqui uma música que eu espero que a gente ouça em sala de aula. Era o cara mais irreverente da época. E aí a música dele não era muito bem aceita, porque pra gente que entende pouco de música clássica, pra galera que estava indo até essa exposição, era um pessoal que ouvia música clássica, né? Tinha esse gosto refinado, erudito. E aí ele também não era muito bem visto por usar formas de tocar que não se enquadravam da maneira acadêmica que deveria ser, de forma clássica, né? E aí ele também foi um pouquinho rechaçado. Essa exposição foi zero bem vista, gente. E a gente tem que lembrar que a arte, ela tá aí para cutucar. Então, quando ela não é bem vista, como aconteceu com a Anita Malfatti, lembra em 1917 que o Monteiro Lobato falou mal do que ela tinha feito e ela foi o pontapé inicial para o modernismo? Aconteceu a mesma coisa aqui. Mudou-se o tipo de pintura, agora você começa a falar
e a mostrar realidades que as pessoas veem o tempo inteiro e a forma que era feito, como era muito distante do belo, das regras da academia, as pessoas achavam horríveis. Não, as pessoas achavam horrível. E foi isso que aconteceu, as pessoas realmente não curtiram essa exposição. Então, eles conseguiram, depois de um tempo, encorpar mais. E até porque a galera que estava ali brigando por espaço era uma galera que tinha dinheiro, era filho de donos da produção de café, então eles tinham um pouquinho mais de poder, né? A primeira fase dos modernistas, a gente pode falar do de Cavalcante, né? Que a arte foi conhecida pela presença da mulher como tema preferido, a brasileira, a mulher preta, com formas sinuosas e lábios carnudos, como é o tipo do símbolo da brasilidade naquela época. Hoje a gente não se porta mais a brasilidade dessa forma, né, gente? Criando uma produção muito pessoal ligada aos temas nacionais a partir da influência europeia. O Vicente do Rego Monteiro, que foi o que eu mostrei para vocês lá atrás, que tem uma pintura bem volumosa, ele foi influenciado pelo cubismo, com obras de temas religiosos que apresentavam o predomínio de linhas retas, nas quais o corpo humano é reduzido à forma geométrica, por isso que parece tão volumoso, né? Teve grande interesse pelos temas ligados aos mitos indígenas e brasileiros. Na escultura, Vitor Brecheret imprimiu o aspecto moderno, com o afastamento do modelo real e volumes geometrizados, delimitados por linhas sintéticas e um pouco de detalhes. A gente consegue perceber aqui que, apesar deles quererem se distanciar um pouco mais do possível do modernismo que foi feito na Europa, eles pegaram várias características. Quando a gente diz que o Vitor Brecheret, por exemplo, tinha um pouco de cubismo, não foi a gente que inventou o cubismo, né? Alguém inventou o cubismo e a gente está copiando. Isso também é da Europa. O Manifesto Antropofágico, na verdade, foi um movimento literário escrito pelo Oswald de Andrade, que era o principal agitador desse movimento cultural do modernismo, né? E aí ele fundamentou o movimento antropofágico, lido em 1928, para os seus amigos na casa de Mário de Andrade. E foi publicado na revista Antropofágica. Então, gente, o que é antropofágico? É o ato, acho que eu cheguei a falar no vídeo anterior, que seria o ato de você engolir, comer, né, se alimentar do outro, mas de forma a pegar a energia do outro, a cultura do outro. Quando dois guerreiros estão brigando e um vence, o outro, antigamente tinha essa crença de que comia a carne do outro para pegar a energia dele, a força do guerreiro. Então, quando a gente fala movimento antropofágico, é isso. É que a gente pegou, engoliu o que estava vindo da Europa, trouxe pra gente e tornou de forma diferente. A gente pegou aquela energia, aquela cultura, transformando pra gente. E é esse aqui, eu coloquei uma foto da revista, né, de antropofagia. Tarsila do Amaral. A Tarsila, na verdade, não participou da Semana de Arte Moderna, mas ela foi um dos expoentes da semana, não da semana, do modernismo. Ela colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte brasileira ao apontar novos rumos. Foi influenciada pelo cubismo, quase todos foram. E a sua temporada na Europa, depois ela voltou para o Brasil e iniciou a sua fase chamada Pau-Brasil. Que é essa que tem... que quase todo mundo tem um corpo muito grande, a cabeça pequena, a negra, que é uma mulher com seio de fora. Esse é o momento antropofágico dela. O Abapuru que ela pintou para presentear o marido dela, que na época era o Oswald. E muito já se pensou e repensou sobre essa obra justamente porque mostra bem o cara da época. Acho que 20% da população era urbana. A gente tinha muito mais a galera que trabalhava no campo, que morava no campo e que sobrevivia do trabalho do campo. Então essa galera tinha a mão mais grossa, tinha o pé mais grosso, porque precisava fazer o seu trabalho braçal. E a mente pequena porque acabava utilizando, não sei se menos, mas na cabeça deles eu acho que um pouco menos do que talvez quem estivesse trabalhando no escritório ou sendo advogado, né? Pelas pinturas dela a gente pode ver que ela tem muitas referências cubistas, ela retrata muito
a parte urbana da época, a quantidade de indústria que estava sendo feita, né? Essa que é ela, e um autorretrato dela mesma. E essa é uma das obras mais importantes dela, que são Os Operários. Aqui seu recalque bate nos operários e volta marxista. Isso aqui é pra galera que fala do socialista de iPhone. Essa piada é pra quem entende que se quem produz o iPhone é o trabalhador, né? O iPhone é uma marca. Quem produz ele, quem está ali montando é o trabalhador. E aí, se ele monta, se ele faz, a ele pertence. Essa é a ideia dessa piada, tá? Esses movimentos foram formulados a partir da percepção e da dificuldade de se criar uma arte genuinamente brasileira. Acho que eu já falei aqui que a gente vai ter uma arte genuinamente brasileira quando a gente for falar de tropicalismo, quando a gente for falar de concretismo. São dois movimentos totalmente brasileiros. O concretismo mais ainda, porque o tropicalismo ele vem de uma contracultura que vem dos Estados Unidos. Mas o concretismo não, é totalmente brasileiro e é o único movimento brasileiro que a gente tem artístico. Aí essa fase da ruptura, ela sucede em uma outra de artistas brasileiros, de 1930 a 40, né? Desenvolvem mais livremente seus caminhos, embora ainda figurativos, delimitando uma segunda fase modernista. Ganham relevo artistas plásticos que valorizam a cultura brasileira, como Oswaldo Guilde, Ismael Nery, Cícero Dias e Cândido Portinari. E aí esse é o Guilde, muito difícil falar o nome dele. Esse tipo de obra que ele faz é estilogravura, tá? É bem bonito, mas a estilogravura você faz numa matriz, que é a madeira, você desenha em cima dela, depois você tira os espaços que você quer que fiquem em branco, depois você pinta e imprime numa folha. E aí ele foi fundamental para o modernismo, tanto pela força do seu expressionismo, quanto pela influência que exerceu na gravura brasileira. E totalmente expressionista, totalmente fundamentado pelo expressionismo. O seu tema era a paisagem urbana, a rua como lugar do homem, mostrando seu drama, sua angústia e sua solidão, ou seja, totalmente expressionista, também baseado em movimentos da Europa. O Ismael Nery ele foi o primeiro brasileiro a se apresentar tendências surrealistas em seu trabalho. E aí eu coloquei uma aqui, essa aqui é extremamente cubista, eu inclusive tenho esse quadro aqui em casa, e as suas outras fases seriam surrealistas. A gente já falou do surrealismo, então eu não preciso ficar explicando o que seria, né? O Cícero Dias ele também foi influenciado pelo surrealismo, só que o que é legal do Cícero Dias é que ele tem uma pegada muito, muito infantilizada. Né? Essa é pra galera que acha que não consegue fazer obra de arte ou não dá valor a algo que pareça mais infantil. E ainda assim, sendo totalmente surrealista, e tendo traços bem infantilizados, ele não deixa de falar nem um minuto da paisagem brasileira, da cultura brasileira. Vocês vão ver em outras pinturas dele, quando eu mostrar, que ele vai ter vários pontinhos falando sobre lendas, inclusive, que a gente não dá tanto valor sobre as nossas lendas, né? O Portinari, ele foi um dos grandes, né? Ele tem formação acadêmica, ele passou vários anos na Europa e aí ele se tornou retornou para o Brasil no início da década de 30. E aí ele passou a estabelecer que ele era influenciado pelo cubismo, expressionismo por alguns muralistas mexicanos, que eu também não falei, mas eu vou falar do muralismo mexicano depois. E aí ele iniciou um trabalho de pintura. Ele desenhou dois quadros bem importantes, que era Guerra e Paz, que foram comprados pela ONU. E é um quadro grandão, é um mural grandão, ele fazia muitos murais. E eles falam literalmente de Guerra e de Paz. Se você tivesse a oportunidade de ver mais pertinho, você vai ver que cada cena conta uma coisa do nome da obra. Eu consegui ver esse quadro de perto quando ele veio para o Brasil há, sei lá, acho que uns 6 anos atrás. O Portinari morreu intoxicado com a tinta que ele trabalhava. Eu não sei se vocês sabem, mas as tintas são bem tóxicas. Algumas, por exemplo, como a tinta amarela, elas contêm chumbo. Então, às vezes, muitos artistas que já tinham depressão ficavam piores por inalar o chumbo. Essa é uma obra do Cândido Portinari, que é bem legal, porque ele é bem político. Né? De um lado ele mostra os negros trabalhando na lavoura, do outro lado ele mostra os retirantes que estão vindo buscar uma vida no Sudeste, né? Com fome, dá para ver pela magreza que ele retrata.
E aí, gente, para finalizar, após a ruptura com o academicismo, a pintura moderna brasileira, influenciada pelos vanguardistas europeus, ainda era figurativa. E aí, esse quadro somente vai se modificar na Bienal de São Paulo, em 1951, quando ocorre a inclinação para o abstracionismo com um sentido novo para a arte daquela época, na qual a abstração geométrica seria buscada sistematicamente. O abstracionismo a gente também usou, também foi um movimento totalmente europeu, mas mais pra frente a gente vai ver que se junta com outro movimento e se transforma em outro, que também na verdade é americano, mas que a gente também tenta copiar de uma certa forma. Enfim, galera, é isso.